E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, né? O aumento de infecções no Japão está causando, preocupações desgastantes ao sistema médico do Japão. Como o Japão tem testemunhado um rápido aumento no número de novos casos de coronavírus nas últimas semanas, os profissionais da saúde temem que o sistema médico do país possa em breve estar tenso a ponto de quebrar com a escassez de leitos hospitalares, e tornando-se comum, caso assim, especialmente nas grandes cidades. Tanto que Tóquio já pediu para os hospitais dobrarem o número de leitos, porque estão prevendo que a coisa vai ficar feia. Os hospitais têm visto as taxas de ocupação de leitos aumentarem de acordo com o número de casos graves. E os profissionais da área médica estão preocupados por não ter a capacidade necessária para tratar os pacientes que precisam de atendimento de emergência, se a tendência continuar. Apesar disso, o governo japonês decidiu continuar a encontrar um equilíbrio entre proteger a economia e a população. Então isso já dá a entender que não vai haver fechamento das coisas por enquanto, não por enquanto, tá? A não ser que a coisa degringola de uma tal forma que aí obrigue o governo a fechar. Mas do contrário, vai continuar rolando do jeito que está. No máximo que vai acontecer agora é eles pedirem para diminuir o horário de funcionamento, como já canal aqui já está relatando essa tendência. Já tem umas 2 semanas que o governo já está sinalizando para isso. Então eles devem pedir para reduzir o horário de funcionamento. Só que tem ministros que falam que o Japão ainda não está em emergência para esse ponto. Então não sei que cegueira que essa pessoa tem, tá? Porque no caso assim, isso aí é uma cegueira muito grande. Mas de qualquer maneira, continuando, Apesar disso, o governo japonês decidiu continuar a encontrar um equilíbrio entre proteger a economia e a população. Isso permitirá que as atividades sociais e econômicas continuem enquanto tenta conter a propagação da doença respiratória, no caso do coronavírus, embora os médicos especialistas tenham pedido extrema cautela. Tanto que o governo japonês também vai dar uma diminuída naquele programa de incentivo ao turismo, o Go to Travel, e nas saídas para os restaurantes, o Go to Eat. A situação de ocupação de leitos em Tóquio é grave, mas a preocupação não se limita à capital, com algumas outras áreas vendo taxas superiores a 50%, à medida que o país experimenta o que, no caso assim, alguns especialistas médicos descrevem como sua terceira onda de infecções. Chegamos a uma fase rápida de disseminação, diz Norio Omagawari, diretor do Centro de Prevenção e Controle de Doenças, em uma entrevista coletiva com a governadora de Tóquio, Yuriko Koike, no caso na quinta-feira. A capital japonesa registrou um recorde diário de 534 novos casos naquele dia, enquanto o governo metropolitano eleva o alerta do caso assim, de infecções do vírus para o mais alto dos 4 níveis. Então você vê que o Tóquio já está no alerta máximo. Entre os 2.640 leitos hospitalares designados pelo governo metropolitano para pacientes com coronavírus, 1.354, ou seja, 51%, estavam ocupados na quarta-feira. O número é de 10 pontos percentuais para cima da semana anterior. Então você vê que ele subiu 10 pontos. A pressão aumentará nas instalações médicas que têm pacientes hospitalizados por um longo período de tempo. Há uma necessidade urgente de garantir mais leitos, disse Masataka Inokuchi, vice-chefe da Associação Médica de Tóquio. Hokkaido, um destino popular conhecido por sua forte nevasca e temperaturas frias, viu uma necessidade mais urgente com taxas de ocupação de camas de 72% na terça-feira. Então, provavelmente, Hokkaido já deve entrar em algum estado de alerta também, porque aquilo que eu já venho explicando, que quando as taxas de ocupação de leitos chegam numa determinada porcentagem, isso vai variar de estado para estado, no caso assim, província aqui no Japão, eles entram automaticamente em estado de emergência, Aí começa
bloquear uma série de comércios e negócios, né, para evitar a propagação, né, e pelo visto o Hokkaido já está se aproximando desse número. Estamos sobrevivendo por pouco. Não teremos trabalhadores suficientes se o número de pacientes aumentar, disse um profissional da saúde em um hospital de Sapporo, que aceitou vários pacientes na faixa etária de 70 a 80 anos, que requerem atenção especial. Ashikawa, no centro de Hokkaido, tornou uma região geral para hospitalizar todos que testam positivo para o coronavírus. Mas essa não é a política geral da prefeitura. Chegamos a um limite, disse Go Asari, um alto funcionário do Hospital Municipal de Ashikawa, que tem a maioria dos seus 35 leitos ocupados. Então, você vê que não é muito, tá? E você ia ver que esse muito pouco que tem não vai ser suficiente. O primeiro-ministro Yoshihide Suga disse na quinta-feira que o Japão está em alerta máximo, mas não implementou medidas concretas contra o vírus, exceto pedir às pessoas que usem máscara nos restaurantes o máximo possível. Ele não implementou nada ainda porque o número de leitos ainda não chegaram no patamar que o governo usa para poder tomar medidas, e ele quer fazer a roda da economia girar o máximo possível e ficar menos tempo fechado possível, né? Mas vamos ver, que isso aí é um desafio danado. Para quem acompanha o canal, né, há mais tempo, sabe que sempre eu falo isso. Ser político nessas épocas é difícil, porque se você faz alguma coisa, você é criticado. Se você não faz, você também é criticado. Então você já viu, né? As pessoas nunca estão satisfeitas com nada. Mas o governo decidiu não declarar estado de emergência, como fez no início do ano, embora o número de casos de vírus tenha atingido níveis recordes nesse mês. O governo também decidiu manter sua tábua de salvação para a indústria do turismo doméstico, mantendo seu programa de subsídios Go To Travel, apesar de especialistas afirmarem que ele foi parcialmente responsável pelo ressurgimento do vírus. Só que no caso, como eu já relatei também, para alguns lugares, tá, o Go To Travel não foi para todos lugares, mas alguns lugares que estão com infecções bem altas, eles estão parcialmente fechados. Um oficial sênior encarregado da resposta do coronavírus no Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar apontou que o sistema médico do Japão ainda não está em uma fase terrível. Por isso que eles não fizeram nada ainda. Não houve uma situação em que os pacientes não tivessem para onde ir e precisassem fazer fila no corredor como fazem no exterior, disse o oficial. Por isso que o Japão tenta chegar num ponto que não chegue nesse ponto, tá? Fala assim, chegar num ponto que começou a apresentar que vai haver estrangulamento, né, do sistema médico, eles já começam a tomar as precauções deles para não chegar a esse ponto das pessoas terem que ficar nos corredores. Shinji Ogura, professor de medicina de emergência e desastres da Universidade de Gifu, no entanto, indicou que não há espaço para otimismo. Os recursos médicos, incluindo trabalhadores que estão perto do colapso, porque eles já estão trabalhando direto, e a galera está cansada, né? Como é que fala assim? Fisicamente, mentalmente, porque às vezes a pessoa está lá tratando do paciente, o paciente vai para a terra do pé junto, bate as canelas. Como é que se fala assim? Emocionalmente falando, é duro, tá? Isso aí eu falo para vocês que eu tenho uma pessoa na família, né, bem querida, por sinal, que está com câncer, né? Então, as pessoas tentam se preparar, mas quando chega naquele momento, é complicado, né? O momento da partida é realmente complicado. Então, não é fácil. Imagina para um enfermeiro que está ali lidando diretamente, tentando cuidar, fazer a pessoa melhorar, e a pessoa vai para a terra do pé junto. É duro, né? Os recursos médicos, incluindo trabalhadores, estão perto do colapso e o nível de urgência é extremamente alto, disse ele. Quero que as pessoas tomem medidas completas de prevenção de infecções, para também proteger o sistema médico. Bom, eu não vou nem acrescentar nada, porque se eu falar algo eu vou estragar, tá? Depois dessa última frase aqui dita. Então é isso aí,
né? Procurem se proteger, né? Como eu já gravei também uma outra matéria que 40% das infecções em Tóquio foram feitas em casa, né? Assim, então a infecção foi patente em casa, infectou os familiares, os parentes no caso. Então, por isso que eu peço para vocês, procurem se proteger, tá? Usem máscara, higienize as mãos e distanciamento social sempre que possível, tá certo? Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.